Eu vou bater palma para começar o próximo. Fabinho. Boa noite. Bom dia. Boa tarde. Estamos aqui com mais um Alvoroço. E hoje, gente, o tema é sobre o quê? Sobre graça. Não é? Porque é uma das palavras que permeia o evangelho, que permeia assim, o cristianismo. Acho que graça, perdão, esperança, tu pensa nisso, você já lembra, sabe, tipo, de Jesus. Você é crente, você está no mercado, o cara fala, sei lá o que, é verdade. Fala, pô, Cristo. Você já tem algo que são palavras-chave do evangelho que associam a Jesus, né, e a Bíblia e a tudo isso. Porém, graça é um tema que, pelo menos para mim, era um pouco complicado de compreender. Eu não sei vocês. Né? Quando eu me converti, eu não tinha muito bem essa ideia do que era. Eu fui aprendendo aos poucos, né? Fui crescendo. E quando eu entendi que eu falei, caraca, que maneiro. Com 21 anos eu não sabia direito. Pois é. Ai. Já era crente, não é? Já era crente, bem É crente. impressionante, galera. Ninguém sabe a idade da Renata, mas a gente já sabe que é mais de 21, hein? Mentira, eu sei. Coloca aí embaixo nos comentários quantos anos você acha que a Renata tem. Gente, se... 40? Posso? Pode. Eu queria começar então da partida com uma definição teórica da graça e depois uma definição prática, tá? Vai acontecer aqui agora. Pela teoria, o que acontece? A palavra graça, né, se a gente for examinar o grego, a origem dela, ela vai ter a mesma correspondência da palavra caridade, né? Tanto que em inglês é charity, né? A gente tem a palavra caridade. E caridade também é um conceito difícil a beça, porque o que é caridade? E aí eu comecei a pesquisar a fundo, eu percebi uma coisa que a gente encontra por toda a Bíblia. Ela é como se fosse uma manifestação do amor de Deus. Então, por exemplo, né, se o amor de Deus ele é o ar, é como se a graça ela fosse o vento, que é o ar em movimento. Né, porque são as formas de manifestar o amor de Deus. A gente vê a graça sendo chamada Deus é rico em graça. Né, a graça, por exemplo, nós somos salvos por ela. Então, ela acontece de várias maneiras. É difícil você definir algo assim. Mas vendo como o amor de Deus em movimento, parece que traz um esclarecimento no sentido dela. Né? Eu acho sensacional essa perspectiva de graça. Pois é, e assim, na palavra era bem clara dizendo que, Efésios 2:8, né, pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Esse ponto eu acho legal. Cara, quando eu li esse texto na época, que eu era novo convertido, que eu entendi, eu falei, caraca, que maneiro. Tipo assim, porque abre, né, uma perspectiva sobre o que é o evangelho. Que é aí que a gente entende realmente, porque sem a ideia da graça e da expiação de Jesus, fica como qualquer outra religião, que você vai fazer suas obras bonitinhas lá e Deus vai te aceitar. Mas quando você entra com a graça, é que nem o nosso pastor, ele sempre fala que não existe graça em nenhuma outra religião. Não existe esse conceito, essa ideia. Você pode ir no judaísmo, pode ir no Alcorão, pode ir, sei lá, onde você quiser ir. Mas não vai ter essa ideia de graça, tipo, de um Deus que faz caridade, um Deus que dá ao que não tem. Porque eu creio que caridade é isso, é você dar o que não tem. Estava conversando com meu amigo ontem justamente a respeito da visão cristã, né, da graça, e ele estava perguntando assim, mas cadê as boas obras? Todas as religiões que eu estudo têm as boas obras, não sei o quê, porque ele estuda sociologia. Aí eu estava falando, cara, mas é assim, nós fomos aceitos por Deus como filhos dele através da graça. E aí isso significa que a gente não faz o bem? Não. Isso significa que o bem que a gente faz é para se parecer mais com Jesus. E não porque por causa desse bem a gente vai entrar no céu, ou porque por causa desse bem outra coisa. Até porque a gente tem a consciência de que a gente não pode ser tão bom a ponto de chegar no céu por nós mesmos. A gente só é bom até um certo ponto. E o bem que nós fazemos não é para ser amado por Deus, mas porque nós já somos amados por Deus. Exatamente. E aí só através da graça que a gente consegue ser resgatado, né, de todo o mal que a gente tem dentro de nós como ser humano. E é isso que o texto de Efésios 2:8 fala, porque ele fala, nós somos salvos pela graça, no meio da fé, peraí, Renatinha. Fomos criados para as boas obras, são feitura sua, criados para as boas obras, as quais ele tem preparado. Então, tipo assim, você é salvo pela graça para fazer boas obras, para um propósito que Deus criou para aquilo ali, entendeu? A música do Paulo César Baruch tá gritando na minha cabeça nesse momento. Gente, eu vou um pouquinho mais além. Quando eu falei que eu só entendi plenamente o que era a graça com 21 anos, eu vou fazer 25. Enfim. Agora todos descobriram. Você que colocou aí 50 anos, você é maldoso. Enfim, eu tinha uma mania, eu sempre fui de orar muito, sempre fui de gostar de orar. Só que assim, eu era aquela pessoa que me sentia extremamente pecadora. Então, tipo, minha oração tinha 1h30, então passava 1 hora reclamando com Deus porque eu não conseguia superar os meus pecados.
ou os meus erros, ou por que eu não avançava. Então, a minha oração, tipo, era 90 não, digamos assim, 70% isso. E foi aos poucos que o Espírito Santo foi me ensinando que superar pecados e evoluir como cristã tem muito mais a ver com o relacionamento que você tem com o Espírito Santo do que com qualquer outra coisa. A graça, o que é que ela nos permitiu? Jesus, ele morreu na cruz, ele foi o Cordeiro, né? O Cordeiro que tirou nossos pecados, porque a gente sabe que na época da lei precisava daquele processo de expiação. Então, Jesus ele veio para ser o Cordeiro que expiou todos os pecados. E ele deixou para nós o Consolador, porque é por meio desse relacionamento com o Consolador que você vai conseguindo superar os seus erros e ficando cada vez mais santo. É a partir desse relacionamento que você constrói a sua vida com Deus. Então, quando eu penso muito em graça, eu penso em relacionamento. Sim. Em relacionamento com Deus. E você pegou um ponto para a gente puxar para nossa pergunta aqui, nosso plot do Alvoroço. Você aí, adolescente, jovem, sei lá, pessoa que está ouvindo aí, idoso, pode estar pensando, mas, poxa, caramba, que legal, eu sou salvo pela graça, não pelo meu merecimento, não é pelas minhas boas obras, não é eu chegando diante de Deus com aqui meus catinhos de obra aqui, minhas caridades. Por meio da fé, bota essa parte. Por meio da fé. Por meio da fé em Jesus. Não é só eu creio... Jesus. Põe Jesus aí. Isso aí. Mas a fé sem obras é o quê? Morta. Então tenta linkar, agora linka esse... Não, a gente vai chegar aí. O ponto é, poxa, mas se é pela graça, né? Se é pela graça por meio da fé, então, se eu não fiz nada para merecer, então eu posso não fazer nada para nada. Então, você pode pensar, poxa, então eu posso chutar o balde, né? Ou o balde me chutar e eu pecar à vontade, que depois, ele tá aqui por graça, eu posso fazer o que eu quiser. E aí? Romanos 6. A graça ela é essa licença para pecar, eu posso pecar e Romanos vontade. 6, resume. Fala melhor do que eu, com certeza. Porque vai justamente falar sobre isso, de você já ser salvo pela graça, mas que isso não justifica você viver no pecado. Né? Porque seu corpo do pecado ele foi morto naquela cruz, para que você pudesse passar a viver, né, debaixo da graça e não pela lei. Romanos 6 ele vai explicar isso de uma maneira... Eu prefiro muito mais que você leia e você mergulhe e peça ao Espírito Santo discernimento em cima desse texto, porque ele explica de forma muito completa que não daria para resumir em 15 minutos de vídeo aqui o que aconteceu para que nós não pudéssemos ficar brincando de pecar só porque já temos a graça em nós, né? Agora, um outro ponto, Lucas. Tudo bem. Então, pecar, nós não vamos porque a gente foi salvo do pecado, pela graça, eu vou voltar a pecar. É incoerente. Como Paulo também fala em Romanos 6. Pedro, você pode só dar um exemplo prático aqui rapidinho? Pode. Só para caber no tempo? Então, o que você fez de bom por mim hoje? Bom, eu cheguei atrasado. Tá melhor ainda, vai. Então... sei lá, eu te cumprimentei bem. Pisou no meu pé ali fora. Pisei? Pisou, não Gente, pisou, não vi. mas finge que pisou. Fica melhor no exemplo. Pisou no meu pé. E sei lá, acho que foi isso. Você não tem merecimento nenhum pra eu te dar esse bombom aqui, né? Não. Mas toma de graça. Muito obrigado. Eu quero bombom também. Ah, que gracinha. Nenhuma delas Obrigada. fez nada de bom por mim hoje. Vai por mim. Mas Nossa! eu de graça, A cara da Renata. mas eu de graça tô dando isso aqui porque a graça, ela vai na contramão Obrigada, do sistema Deus. do mundo. O mundo Isso ele aqui? vive- Ah, Não te custou algo? sei lá, cara, tava lá em casa, eu dei. Mas eu, Alguém comprou. Teve um custo. mas eu dei tudo, porque eu não tenho bombom pra mim. Então eu dei tudo que eu tinha pra vocês. Eu dei o que mais importava, Emocionante. sabe? Outra coisa, por aí fora, que não vai citar nomes aqui, não vale a pena citar, mas por aí fora disse que se eu sou salvo pela graça, tudo bem, não vou pecar, mas também não preciso fazer mais nada, né? Existem aí certos pregadores que falam, poxa, não tem que nada. Eu não preciso orar, eu não preciso ler a Bíblia, eu não preciso jejuar porque eu não tenho que nada. Eu não tenho que nada? Ou eu tenho que sim? A graça, ela me afasta de qualquer ação diante de Deus, porque se eu fizer alguma coisa, é obra, eu não posso fazer. Eu fico só parado aqui, assim, ó. Obrigado, A Jesus, graça pela graça. não é um pretexto para você viver de forma leviana. Ela, como eu disse no início, ela é o amor de Deus em movimento. Ela é o vento, né? Se o amor de Deus é o ar, eu disse que a graça é o vento. Porque o que acontece é que, cara, nas nossas altitudes pautadas na graça, é o que eu ia dizer, a forma que rege o mundo hoje em dia é o famoso karma, né? Você fazer algo esperando algo em troca, ou tudo aquilo que você faz tem uma consequência que muitas vezes, se for boa, é boa com você. Se for ruim, é ruim com você. A graça, ela anula esse princípio, porque não é assim que o céu funciona, e ela vai dizer Não que te você livra tem... das consequências. E ela tem tem que, consequências. calma, mas não... e ela tem que fazer, mas não necessariamente, porque aquilo... As consequências no mundo, aqui no mundo Sim, físico. tem as consequências do mundo.
Mas vamos lá. Você viver de acordo com os princípios da graça é você fazer algo sem esperar algo em troca. Sim. É você saber que suas atitudes, por piores que sejam, conseguem ser perdoadas por Deus, porque não é uma lei de ação e retorno, né? Terceira lei de Newton. Isso é a lei do mundo. Mas aí Romanos 6 vai dizer que a gente não está debaixo de lei humana, nem sim da graça. E aí responde a pergunta dele. Eu posso ler? Pode. Gálatas. Gente, em Gálatas 2, vocês podem ler do 16 ao 21, mas eu vou ler aqui só do 17 ao 21 para ser um pouquinho mais rápido. Mas que sucederia se confiássemos em Cristo para sermos justificados e depois víssemos que somos pecadores? Seria Cristo, então, ministro do pecado? De forma alguma. Pelo contrário, estamos em pecado se começarmos a edificar aquilo que já derrubamos uma vez. Porque, quanto à lei, estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Eu já fui crucificado com Cristo. Eu próprio não vivo mais, e sim, é Cristo quem vive em mim. E a vida genuína que tenho agora dentro deste corpo é resultado da minha fé no Filho de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Que, apesar do que eu falei, da gente não conseguir se santificar pelas nossas próprias forças, qual é a atitude certa para a gente ficar cada vez mais santo, a gente não pecar? É a gente não edificar aquilo que alimenta a nossa carne. Sim. E edificar o espírito. É por aí. Porque a salvação ela tem um propósito. Então Deus te salva por graça, mas para um propósito específico, como fala lá em Efésios 2, 8 e 9. Eu estava lendo também, pesquisando, em 1 Pedro 1, no versículo 13, eu vou começar a ler aqui. Ó. Diz assim: portanto, cingindo os lombos de vossa mente, sede sóbrios e esperai até o fim, pela graça que vos será trazida na revelação de Jesus Cristo. Está falando da volta de Jesus. Né? Como filhos obedientes, não vos moldando às concupiscências anteriores da vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos porque eu sou santo. Então, assim, eu creio que o Jesus ele volta com algumas coisas, alguns princípios que foram perdidos no jardim. Sabe? Jesus ele restaura alguns propósitos do homem de ser imagem e semelhança, de ter relacionamento com Deus, de ser santo. Volta em Jesus. Se vocês olharem as coisas, vamos supor, no céu, lá em Apocalipse, aparece a árvore da vida, tipo, ela sumiu. Sabe, ela do nada foi um plot twist ali do céu, ela aparece. Porque depois de Gênesis 3 ela some. Igual as plantinhas lá em casa, some. ela some, mas volta. Gente, porque meu fio preto encostou no meu fio branco, eu tô meio aérea. E aí, o que tem o E o propósito de Deus, de Jesus, ao salvar o homem, foi restaurar, sabe, aquilo que havia sido perdido. Porque Deus não criou o homem para salvar o homem. Deus criou o homem para se relacionar com ele. Não tem como. Não tem como. Não, eu fico vendo muitas vezes, né, no ano do discipulado agora, vai vir a consciência de que, cara, o que eu tenho que fazer para salvar aquela pessoa? É só uma consciência, tá? Que vai vir na sua cabeça um pensamento, por mais ridículo que ele pareça, porque você não pode fazer nada para salvar ninguém. Cabe a você plantar uma semente na vida daquela pessoa, que é uma palavra, muitas vezes algo que você faz por ela, naquele momento vai ser uma semente que vai germinar na cabeça dela e vai replantar esse jardim que Jesus quer fazer na sua vida. Pois né? é. Então, tudo começa com uma semente, por isso que Agora, ele adora usar a semente. Sobre semente, você encerrou perfeitamente. Para a gente terminar aqui o nosso alvoroço, eu quero ler com vocês Romanos 1, versículo 16. Paulo falando, olha: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também é o grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo virá pela fé. Então você, amado crente aí da Advec, que quer discipular, quer pregar o evangelho, vá pregar o evangelho querendo uma coisa: não sou eu que faço, é Deus que salva aquela pessoa, é Deus que vai agir na vida dela, e eu porto comigo a mensagem mais poderosa do mundo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então vá com isso, e que nem Paulo falou, não tem vergonha, não tem nada, deixa me chamar de maluco, deixa eu falar o que quiser, porque eu tenho a mensagem mais poderosa do mundo, que é o Evangelho de Jesus. Vamos fazer uma ponte aqui. Se você tiver dúvidas de como trazer isso para a prática, né? A gente aqui fala bastante coisa sobre, mas o canal do Todd White, que é o Lifestyle Christianity, né? Depois a gente vai botar aqui na descrição. O cara colocou tudo. Dê uma olhada lá, porque esse cara, né? Eu li até um comentário engraçado. A motivação que ele faz é como se fosse uma motivação pra academia, só que no evangelho. Porque o cara, ele sai na rua, ele cura pessoas, né? Com o dom de Deus, claro. Mas ele prega o evangelho, ajuda pessoas. E esse canal, ele consegue te botar muito pra cima, te motivar muito. É só lembrar na verdade, meus erros, como é que é o nome daquela palavra? É condição. Quando a gente ora, perdoa nossos erros, assim como nós perdoamos
né? Uhum. Deus perdoa pela graça. E nós, pela graça também, podemos perdoar os outros. E a gente isso aí. pode conviver com os outros e ser bom também tendo graça. E Que você misericórdia com os recebeu. outros. Sim, porque você recebeu de graça. Amém, gente. Amém, gente. Amém. Amém. Fechamos o nosso... Ouçam 116 porque é muito bom, tá? Inscrição. 116 é por causa de Romanos 1,16. Enfim, gente, fiquem com Deus, curtam, compartilhem aqui o nosso vídeo, entendeu? Comentem aí embaixo, põe no grupo da família, põe no grupo da igreja, põe no grupo da faculdade, da escola, do que for. E é isso aí, amém? E aquele convite, né? Se você sim. quiser se aprofundar nos temas que nós vemos aqui na revista da EBD, vocês são muito bem-vindos aqui na Escola Venham. Beliana, às 19h30. Sexta-feira. No Templo Sede da Penha, Rio de Janeiro. Montevidéu Planeta 900. Terra, Via Láctea. Se não puder vir, também pode assistir online, porque tem no canal da BD. Muito E chique. assistam. Valeu! Tchau, tchau. Foi? Era 20,